tipo de frieza que não nasce da raiva. Não é a ausência de sentimentos. É a presença radical da verdade. Ela aparece no rosto do empata no instante em que algo dentro dele morre, mas não é amor nem compaixão. É a ilusão. A ilusão de que, sendo bom o suficiente, sensível o suficiente, tolerante o suficiente, alguém o amaria sem tentar dominá-lo. Esse é o nascimento da frieza consciente. Um estado de lucidez onde o empata, antes carregado de culpas emprestadas, deixa de buscar redenção em olhos alheios. Carl Jung chamava esse momento de confronto com a sombra, o instante em que o indivíduo para de fugir daquilo que aprendeu a negar em si mesmo. E para o empata, essa sombra é assustadoramente poderosa. Ela contém todas as intuições suprimidas, todas as percepções minimizadas, todos os impulsos de dizer não que foram engolidos para manter a paz. Durante anos, essa sombra foi mantida no porão. Afinal, o empata precisava ser compreensivo, gentil, disponível. Ele não podia ser frio, duro, calculista, porque se fosse, perderia o amor das pessoas que mais precisava agradar. Mas um dia, e isso acontece de forma quase silenciosa, a sombra sobe as escadas. Ela não arromba portas, ela apenas entra, e não há mais como fingir que você não está vendo. Você se torna lúcido e, com isso, perigoso. A frieza que nasce aí não é hostilidade, é limite absoluto. O empata, ao despertar, percebe que não precisa mais se justificar por ver o que vê. Não precisa mais se desculpar por enxergar além das palavras. Ele simplesmente olha e entende. Isso desmonta qualquer manipulador, porque eles vivem do desequilíbrio emocional que provocam. E quando não encontram mais terreno fértil para suas distorções, colapsam. O empata frio não grita, ele não revida, ele retira o acesso. E nada é mais insuportável para um narcisista do que perder o palco que alimentava seu show. Esse estado de consciência, onde o empata se recusa a mais uma rodada do ciclo emocional, é o que Jung via como integração da sombra. Não se trata de virar alguém frio ou cruel, mas de finalmente acolher o lado que sabe dizer basta. É assustador no início, porque você se acostumou a acreditar que sua bondade dependia da sua capacidade de tolerar o intolerável. Mas à medida que a sombra se integra, você percebe: bondade que se sacrifica sempre. Não é virtude, é anestesia. Jung escreveu: ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. E é exatamente isso que o empata faz ao despertar. Ele ilumina o que sempre foi visto como erro, sua intuição afiada, sua raiva legítima, sua dor real, e transforma isso em clareza. Clareza, essa palavra que assusta os que vivem de distorção. Conheci um homem, vamos chamá-lo de Daniel, que passou a vida toda como o legal, apoio para todos, conselheiro de todos, ombro para todos, até o dia em que ele descobriu que sua parceira, por trás da doçura aparente, conduzia há anos uma dança de controle emocional. Frases sutis como: você anda diferente? Será que está sendo influenciado por alguém? Engraçado, parece que você não se importa mais. E Daniel, o empata clássico, mergulhava em culpa, tentando ajustar seu comportamento para não desagradar. Mas em uma noite qualquer, depois de mais uma dessas frases, ele não respondeu. Ele não argumentou. Ele observou. Ela repetiu. E ele novamente permaneceu em silêncio. Mas não era indiferença. Era presença total. O tipo de olhar que diz: eu vi tudo, e agora você não tem mais onde se esconder. Essa é a frieza do empata desperto. Ela não fere com violência. Ela corrói com lucidez. E o que poucos compreendem, inclusive o próprio empata, é que essa frieza é a cura se instalando. Não é vingança, é autonomia emocional. Agora o empata sabe que não precisa se explicar quando impõe um limite, que não está exagerando quando percebe manipulação, que não deve sua paz a ninguém que a usa como ferramenta de controle. Essa nova postura assusta, não só os narcisistas, mas o círculo inteiro ao redor. Amigos e familiares começam a estranhar. Você mudou, está mais distante, mais duro, mas você não está mais duro. Você está mais consciente. A mudança assusta porque você não reage mais de acordo com as expectativas. Você sai do papel do mártir, e os roteiros que os outros ensaiaram para você não funcionam mais.
Jung falava da importância de ser inteiro e não bom, e o empata desperto entende. Ser inteiro é aceitar que sua empatia não precisa estar disponível para todos. Você pode escolher. Você deve escolher. Porque empatia sem critério é um suicídio emocional lento. O despertar da sombra é a fase onde o empata aprende a usar sua sensibilidade como radar e não como algema. Ele para de justificar a dor dos outros enquanto silencia a própria. Ele olha nos olhos de quem tenta distorcê-lo e pensa: não mais. É nesse ponto que a narrativa vira, porque o empata, agora lúcido, se torna imprevisível. Ele não mais reage, ele antecipa, ele não mais pergunta: será que eu estou exagerando? Ele afirma: eu estou certo, eu sempre estive, e isso desarma qualquer manipulação, porque o jogo só funciona enquanto o outro duvida da própria percepção. Mas agora o empata não duvida mais, e sem dúvida, não há manipulação que sobreviva. Existe um tipo